Você já falou com ele hoje? Será que ele já teve o prazer de ouvir a sua voz? Sim, eu estou falando da pessoa mais importante de todo o universo. De uma pessoa que está acessível a você. É a mais importante de todo o universo. No entanto, está acessível, está atento à sua voz, porque tem prazer em te ouvir, tem prazer nesse relacionamento. E esta pessoa é o Deus Criador dos céus e da terra. Sim, o Deus Criador dos céus e da terra, o qual, por meio de Cristo Jesus, você tem acesso. Nós temos acesso. Podemos entrar em sua presença, podemos falar com Ele na certeza de que Ele nos ouve. Não precisamos marcar dia, horário, não precisamos entrar numa agenda. Não, Ele está disponível. Ele está disponível. Não só a você que está me ouvindo agora, mas a mim e milhares de pessoas ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E segundo a sua palavra, Ele habita na vida de todo filho de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Na pessoa do Espírito Santo. Então, quando queremos falar com Ele, quando olhamos para Ele, no sentido de pensar nele, no Deus Criador dos céus e da terra, podemos encontrá-lo num lugar bem perto, que é exatamente dentro de cada um de nós. Não precisamos correr de um lado para o outro para tentar ouvi-lo, para buscar respostas. Não precisamos correr nem mesmo para os templos, porque na realidade nós somos templo do seu Espírito, do seu Santo Espírito. Nos reunimos sim, nos reunimos como membros do corpo, no local onde nós congregamos para juntos adorarmos a Ele, aprender, ser o instrumento de bênção uns para com os outros, não é verdade? Mas Ele está conosco em todo o tempo. Nem sempre você vai achar alguém disponível no exato momento que você necessite. Algumas vezes sim, outras não. Mas você sempre vai poder achá-lo. Você sempre vai poder achá-lo dentro de você, filho de Deus. Dentro de você, filho de Deus. É lá que Ele está. É lá, no teu espírito, que o Espírito de Deus habita. E Ele é Deus. Como eu disse no outro vídeo, é uma pessoa. É uma pessoa. Jesus falou a respeito do Espírito Santo. Nós compartilhamos um pouco no outro vídeo. Jesus estava próximo de ser assunto aos céus. Os discípulos estavam preocupados. Como seria? Sem dúvida, estavam preocupados, sem saber como seria na ausência do Mestre, a quem eles tocavam com suas mãos,
poderiam recostar no seu ombro, abraçá-lo, ouvi-lo, olhando para os seus olhos, recebendo os ensinamentos. Eles não teriam mais. E certamente isso os deixou apreensivos. E aí Jesus falou sobre o Espírito Santo, falou que eles não estariam órfãos, falou que o Espírito Santo seria enviado, que se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Ele disse que iria enviar, não é, falar com o Pai, e viria outro como ele, outro consolador, outro como ele. E detalhe que ele, o Consolador, o Espírito Santo, estaria com os discípulos para sempre, em todos os momentos, em todos os lugares. Nós sabemos muito bem que Jesus, quando andou aqui na terra, ensinando, treinando os seus discípulos, Jesus não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele estava na forma humana, era 100% divino, mas 100% humano. Então, se estivesse numa cidade, num determinado momento, não estaria em outra. Então, o Espírito Santo viria e estaria com os discípulos todos os dias, em todos os momentos, com os discípulos que estivessem, não é, numa determinada cidade, com os discípulos que estivessem numa outra cidade, porque eles passariam a ter essa presença de Deus através da pessoa do Espírito Santo habitando neles. O Espírito Santo, outro como Jesus. O Espírito Santo é aquele que consola ou conforta. Sabe? Aquelas situações tão difíceis que por mais que alguém possa falar alguma coisa, não consegue te confortar? Pois é, o Espírito Santo, ele é o Consolador. É aquele que nos conforta, Ele é aquele que nos encoraja. Ele reanima, ele revive. Outro detalhe, ele é aquele que intercede por você. Ele intercede por nós. Ele intercede como um defensor numa corte. Sabe? Pense numa corte onde tem os defensores, o defensor, onde tem o promotor, não é? Jesus é aquele que intercede em nosso favor como um defensor numa corte. Aleluia. O Espírito Santo, Jesus, segundo a própria palavra de Deus, está à direita de Deus Pai e intercede por nós. E o Espírito Santo está aqui na terra, habitando em cada um de nós, e intercede por nós dessa forma, como um defensor numa corte. E ele é o mentor por excelência. Nós, sem dúvida, filhos de Deus, temos líderes, não é? Podemos estar numa posição de liderança, mas também temos líderes. E, acima de tudo, temos esse líder dos líderes, que é o Espírito Santo, que é o mentor por excelência de todo filho de Deus, seja ele líder ou esteja debaixo de liderança, não é? Temos todos este mentor por excelência, esse líder de todos os líderes, de todo filho de Deus, que é o Espírito Santo. Basta que nós venhamos a permitir sua liderança em nossa vida. Aleluia! E eu quero deixar hoje ler um texto a respeito, né, de ações de missão do Espírito Santo, dentre outras, já citada. Eu quero ler Romanos 8:26, que diz assim:
Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É Ele, é aquele que sonda os corações. Sabe qual é a mente? É aquele que sonda os corações. Sabe qual é a mente do Espírito? Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Aleluias. Vede? Vede que palavra maravilhosa. Vede como nós necessitamos e devemos utilizar desses benefícios de Deus para as nossas vidas, através da pessoa do Espírito Santo, que está aí dentro de você, filho de Deus, que está aqui dentro de mim, filha de Deus. Ele até mesmo intercede por nós. Diz que ele nos assiste, nos ajuda em nossa fraqueza. Até mesmo quando não sabemos orar como convém. Você já se viu em alguma situação que você não sabia nem como orar, nem como falar com Deus a respeito de tal assunto? Te faltaram palavras, te faltaram argumentos. Pois é. Ele, neste momento, onde não sabemos nem mesmo orar de forma conveniente, Ele intercede por nós. Sabe de que forma? Com gemidos inexprimíveis. Oh, que maravilha, querido. Por isso eu iniciei nesta manhã perguntando: você já falou com Ele hoje? Ele já ouviu a tua voz, a sua voz? Ele já ouviu? Que seja uma prioridade sua todos os dias, falar com Deus, falar com aquele que não está longe, mas está perto, está tão perto, que você não precisa procurá-lo à direita ou à esquerda, é só você olhar para dentro de você mesmo e pela fé no que Deus diz, que é fé no que a Bíblia diz, e começar a conversar com Ele. E permitir que Ele dirija até mesmo as suas orações. Até mesmo na sua conversa com Deus. Ele está aí prontinho para te ajudar, para te conduzir nesta oração. E quando você não souber nem o que falar, nem o que dizer, permita que Ele interceda por você com gemidos inexprimíveis. Ele vai fazer isso. Glorifique a Deus por esse privilégio, como filho de Deus, de ser a habitação dele, de um Deus poderoso, de um Deus grandioso, que decidiu habitar, viver, não em templos feitos por mãos de homens, não é? Prédios. Deus não habita em prédios. Deus está em prédios quando existem filhos de Deus lá dentro, porque na realidade Ele habita dentro dos seus filhos. Ele decidiu habitar em templos feitos por suas próprias mãos. Nós, seres humanos, o qual passamos a ser a habitação do Espírito Santo quando cremos em Jesus como nosso Salvador, entregamos nossa vida a Ele. Permita-se ser guiado pelo Espírito de Deus e não pelas inúmeras outras vozes, como eu disse no vídeo anterior. Estreite sua comunhão com Deus, para que a voz dele
se torne para você muito familiar, muito familiar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha um dia de paz, um dia de bênção. No nome precioso de Jesus. Deus te abençoe abundantemente.